nenhum problema é mais profundo ou mais significativo do que a falta dessa força gerada pela conexão, ligação, união, como diz no Salmo 133. Vivemos em uma sociedade de almas desconectadas. Estar juntos não significa estar conectados. Estar juntos não significa estar conectados. Quando a gente abre a Bíblia em Gênesis 38, no verso 1, diz que Judá se apartou dos seus irmãos para ir habitar aonde ele não deveria jamais ter ido, e lá ele teve só problemas. É um perigo quando a gente se afasta dos nossos irmãos, quando a gente se desconecta, não é? Não basta estar juntos, é preciso estar ligados, conectados, unidos. É a ideia do purê de batata. Nós não podemos ser um saco de batata, nós temos que ser um purê de batata. Só compreendemos melhor a importância de estarmos conectados, unidos, ligados, quando olhamos para a Santíssima Trindade. Se não, veja, a doutrina da Trindade nos ensina que a conexão entre as pessoas é tão vital à vida da nossa alma quanto é o sangue para a vida física. Todos fomos criados por uma comunidade eterna, de 3 pessoas plenamente ligadas entre si. Quando ouvimos que carregamos em nós a imagem de Deus, imediatamente aprendemos 2 coisas. Primeiro, fomos criados para estabelecer conexões com os outros. Conexão é vida. A solidão é o horror mais absoluto. Quando conectamos a Deus, ganhamos vida. Quando conectamos aos outros, nutrimos e experimentamos essa vida ao partilhá-la com eles. O individualismo exacerbado, a independência orgulhosa e o isolamento voluntário corrompem a natureza da nossa existência, tanto quanto tentar respirar debaixo d'água. Segundo, conectar-se com os outros depende do uso da capacidade que temos de nos relacionar para investir no aperfeiçoamento de outros. O propósito final do relacionamento deve ser sempre o aperfeiçoamento do outro. Vou repetir. O propósito final do relacionamento deve ser sempre o aperfeiçoamento do outro. Paulo disse que ele se esforçava pelos outros com a energia de Cristo que poderosamente operava nele. Colossenses capítulo 1, versos 29. A vida de Cristo só flui em mim para o outro quando me deixo reger de bom grado pela paixão de conhecer o outro, de abençoá-lo e de ser conhecido por ele, para que juntos possamos desfrutar da comunhão com Cristo e um com o outro. Sem conexão, sem relacionamento, a vida se torna vazia. Deus existe como comunidade de pessoas conectadas, ligadas, unidas. O centro absoluto de todas as tentativas de influenciar positivamente as pessoas é conexão. Isso é muito interessante. Como nos conectamos às pessoas? Através do relacionamento. A Bíblia diz em Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja só. Eclesiastes 4:9: melhor é serem 2 do que 1. E o verso 12 diz: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Lemos em Provérbios 18:24: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que irmão. Quantos amigos nós temos mais chegado que o irmão? A Bíblia diz assim, olha, em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Um dos propósitos da célula
ou da igreja em células é promover relacionamentos. Nas igrejas que não trabalham em células, e elas vão crescendo para 1.000, 2.000 membros, é muito comum a gente perceber que as pessoas estão juntas, mas não estão ligadas uma à outra. As pessoas estão juntas, mas não estão conectadas. O cristianismo é sobretudo relacionamento. A amizade é uma ponte para o evangelismo. Há uma pesquisa que diz que 75% das pessoas que estão na igreja foram trazidas por amigos. Olha que coisa interessante. 75% das pessoas, segundo uma pesquisa, que estão na igreja, foram trazidas por amigos. O que leva uma pessoa a decidir ficar na igreja? O que leva uma pessoa a decidir ficar na igreja? O som? Não. A decoração do templo? Também não. O sermão? Nem sempre. O louvor? Nem sempre. A liturgia do culto? Nem sempre. Tudo isso agrega e muito, porém, via de regra, a pessoa decide pela acolhida que lhe foi dada. Isso é muito interessante. Não é o som, não é a decoração do templo, não é o banheiro, tudo isso agrega, é claro, mas a forma como nós acolhemos as pessoas é que realmente faz com que elas fiquem. Ninguém consegue ficar numa igreja onde não faz amizades. Não há construção de relacionamentos. As pessoas não se conectam. Estão juntas, mas desconectadas. Dois extremos perigosos na igreja. Numerolatria. Lembram quando Davi contou as pessoas que faziam parte lá do seu time? Deus cobrou caro. Numerolatria é algo perigoso. E numerofobia, ser contra números. Vamos ver primeiro o que a igreja não é, gente. O que a igreja não é? A igreja não é um clube onde cada um paga sua mensalidade e vive isoladamente. A igreja não é um clube. As igrejas que não são igrejas em células correm um sério risco de se tornar um clube evangélico, onde cada um deixa seu dízimo e sua oferta e ninguém está ligado a ninguém, conectado a ninguém. Segundo, a igreja não é um abrigo de salvos, onde cada um busca os seus próprios interesses. Terceiro, a igreja não é uma prestadora de serviços, onde só a procuro para atender minhas necessidades. Quarto, a igreja não é um supermercado, onde eu vou procurar aquilo que eu mais gosto. A igreja não é um supermercado com várias prateleiras onde você pega o que você acha interessante. 5, a igreja não é uma casa de shows, onde sou apenas um espectador. Vim para assistir mais um espetáculo. 6, a igreja não é uma sala de obstetrícia. A igreja não é uma sala de obstetrícia, onde o pastor age como médico obstetra, mas onde os crentes desempenham mais... Os crentes não desempenham o seu ministério cuidando das crianças. 7, a igreja é uma família. A igreja não é um clube, um abrigo de salvos, onde cada um busca seus próprios interesses, não é prestadora de serviço, onde só se procura quando precisa, não é um supermercado, não é uma casa de shows. A igreja é, sobretudo, uma família, onde temos o mesmo pai, o mesmo irmão mais velho, e somos todos irmãos. Isso nos fala de 4 coisas, pelo menos. Relacionamento, diga relacionamento, amizade,
conexão, unidade. Vamos repetir? Número 1, relacionamento, amizade, conexão, unidade. Vamos ver a importância de relacionamentos saudáveis para o crescimento da igreja. Primeiro, a união entre os irmãos é o sonho do Senhor Jesus revelado na sua oração sacerdotal. João capítulo 17, verso 21 ao 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O pastor Cote ministrou uma palavra que eu achei extraordinária. Quando você lê Mateus capítulo de número 16, Jesus está falando sobre aquela declaração interessante de Pedro. Primeiro, Jesus pergunta para os discípulos: o que é que estão falando a respeito de mim? Olha, dizem que alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um outro profeta desses, e outros dizem que tu és, se não me falha a memória, Elias, Jeremias, tem outro profeta que eu não me lembro. Aí Pedro recebe uma revelação e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Sobre esta pedra, que pedra era esta? Sobre esta declaração, Pedro, sobre esta sua declaração, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus diz assim para Pedro, que estava dando a ele as chaves do reino. Quando você pensa em porta, porta sugere uma fechadura, e a fechadura sugere uma chave, certo? Sim ou não? Porta, fechadura e chave. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E o pastor Cote faz uma observação interessante, porque nesse mesmo texto está dito, Jesus fala: aquilo que for concordado entre 2 ou 3 aqui, será concordado no céu. E aí você vê então como é poderosa a lei da concordância. E quando a gente fala na lei da concordância, nós estamos falando no poder da unidade. No poder da unidade. Pastor Cote, ele diz que a chave para abrir esta porta e saquear o inferno é a unidade. Eu acho isso poderoso. Ele diz que a chave para abrir essa porta e saquear o inferno, ou seja, esse território espiritual, aonde muitos estão presos, cativos, muitos estão acorrentados, aprisionados por Satanás. A chave que abre essa porta para que a gente então liberte estas pessoas chama-se unidade. E unidade não é tão simples como a gente imagina. Sabe por quê? Os casais que são apenas 2 não conseguem unidade. Pai, mãe e um filho não conseguem concordância. Agora imaginem a igreja, que não é formada por 2, nem por 3, é formada por muitos.
E o pastor Cote diz algo que é verdade, eu concordo em gênero, em número. Ele diz que quando nós alcançamos um nível profundo de unidade, a gente revoluciona uma cidade. Quando a gente alcança um nível muito alto de unidade, a gente saqueia o inferno na cidade. Eis a razão porque há uma luta no mundo espiritual para que não haja unidade, porque o diabo sabe que é a chave. É a chave que destranca, é a chave que abre. Por isso, há uma guerra no mundo espiritual para que não haja concordância. Para que não haja concordância na célula, na família, na igreja, no corpo ministerial. Eu, ouvindo esta mensagem, pensei, se nós conseguirmos unidade, pelo menos na liderança, a gente já deu um grande passo. A gente já deu um grande passo. A gente já deu um grande passo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Segundo, o sonho do coração do apóstolo Paulo não era diferente. Veja que esta foi a preocupação de Jesus, e esta foi a preocupação de Paulo. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando você lê a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, você percebe a preocupação dele com aquela igreja, onde havia vários grupinhos de Apolo, de Pedro, não é? De Paulo e os de Cristo. E aí Paulo diz: porventura eu morri por vocês? Porventura eu morri por vocês? O Pedro morreu por vocês? O Apolo morreu por vocês? Paulo tinha uma grande preocupação com a unidade da igreja. 3. Jesus disse que uma casa dividida não prevalece. Jesus disse que uma casa dividida não prevalece. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 4. A desunião dos crentes é um gesto de imaturidade e carnalidade. 1 Coríntios 3, verso 1 ao 3. 5. Quando os crentes são unidos, a igreja passa a contar com a simpatia dos de fora. Interessante. A unidade da igreja chama a atenção das pessoas lá fora. Atos 2 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A unidade é uma das chaves para o sucesso da nossa evangelização. 6. A união entre os irmãos é terapêutica. A união entre os irmãos é terapêutica. Olha o que diz o texto no Salmo 133, 2. É como o azeite perfumado
sobre a cabeça de Arão. Ou seja, tem que começar com a liderança, sobre a cabeça. E cabeça fala de liderança. Então, essa unidade que vai atrair a bênção, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, ela tem que começar na cabeça, sobre a cabeça de Arão. Só haverá unidade no corpo se essa unidade começar na cabeça. Só haverá unidade ali na célula se o líder for o grande preservador ou promotor da unidade. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. A união entre os crentes é como óleo, e o óleo é símbolo do Espírito. Ele produz cura, alívio. Lucas 10:34 diz que o bom samaritano aplicou o óleo nas feridas do caído à beira do caminho. Tiago 5:14 fala de unção com óleo. O óleo está associado à cura. O óleo era usado como cosmético, remédio e unção espiritual. Larry Crabb, deve ser, eu não sei como é que é em inglês, em português é Crabb mesmo, diz: se você examinar cuidadosamente tudo o que há por trás dos problemas não provocados por causas fisiológicas, que os terapeutas rotulam de distúrbios psicológicos, encontrará ali almas desconectadas, pessoas cujos esforços de viver a vida com base na sua própria força acabou por deixá-las isoladas, separadas e sós. A conexão através dos relacionamentos traz saúde. A igreja de Corinto estava doente porque não havia comunhão entre os crentes. 1 Coríntios 11:30, Paulo diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque falta unidade, porque falta conexão, porque falta relacionamento sadio. Onde há comunhão, há cura. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 7. A união entre os irmãos é restauradora. Salmo 133:3 diz assim: olha, é como orvalho. A união entre os irmãos é restauradora, é como orvalho do Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. A união é como orvalho. O orvalho é símbolo da presença restauradora de Deus. Oséias 4:5, se não me falha a memória. O orvalho é discreto, cai sem alarde, sem trovões e relâmpagos. O orvalho vem à noite, depois o calor, e nas horas mais escuras. O orvalho traz frescor. O orvalho é constante e abundante. A verdadeira amizade não é a verdadeira amizade é discreta, constante e restauradora. A união entre os irmãos atrai a bênção de Deus. Salmo 133:3. Crescimento numérico, a vida de Deus. Crescimento espiritual, a bênção de Deus. Onde há união, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. O relacionamento é a base da evangelização eficaz. E é interessante que, se você diz para mim: pastor, eu vivo uma vida de intimidade com Deus muito interessante, eu só não consigo me relacionar com os meus irmãos. Não é verdade. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 de João, capítulo 1. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Se andarmos na luz, andar na luz é comunhão com Deus. Andar na luz é intimidade com Deus. Andar na luz
é se relacionar bem com Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O meu relacionamento com Deus me faz se relacionar bem com o próximo. Quanto melhor for meu relacionamento com Deus, melhor será o meu relacionamento com os irmãos. Interessante. Onde há união, ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. O relacionamento é a base da evangelização eficaz. O relacionamento de comunhão e ajuda mútua na igreja. Jerusalém deu a ela um estupendo crescimento. Não é o que eu devo fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja de crescer. Perigos que impedem o relacionamento de pessoas saudáveis e maduras. Perigos que impedem o relacionamento de pessoas saudáveis e maduras. Crescimento retardado. Crescimento retardado. Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao 14, fala sobre isso. Uma igreja a pai. Crentes com 15 anos ainda tomando mamadeira. Amados, o que impede o relacionamento saudável é o crescimento retardado de algumas pessoas na igreja. É comum a gente conversar com alguns irmãos que estão na igreja há 10 anos se comportando como crianças. Estão na igreja há 5 anos e tomando mamadeira. Estão na igreja há 15 anos e fazendo birra de recém ou de crianças pequenas. Hidrocefalia, cabeça grande e corpo mirrado, conhecimento sem prática. Gente que sabe tudo, mas não pratica nada. Lembram do que Jesus disse para aquele doutor da lei? Quando foi perguntá-lo: mestre, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E ele sintetizou o Velho e o Novo Testamento assim, em poucas palavras. Ele sabia tudo, era um teólogo por excelência. Ele só tinha um problema: ele não praticava aquilo que ele sabia. Hidrocefalia, cabeça grande e corpo mirrado, conhecimento sem prática. Sedentarismo, alimento sem exercício, risco de colesterol alto e infarto. Come muito, exercita pouco. Flacidez, descanso sem atividade. A Bíblia diz que doce é o sono do trabalhador. Tem gente que quer descansar muito sem fazer absolutamente nada. Autismo, desligado de tudo à sua volta. Seu mundo só tem espaço para si mesmo. Inanição, alimenta-se apenas uma vez por semana. Gente que todo o seu alimento é absorvido no domingo à noite. Só no domingo à noite. Inanição, alimenta-se apenas uma vez por semana. Quem toma café, almoça, janta aqui, levante a mão, por favor, bem alta assim. Muito bem, se você não fizer isso, você vai vivendo ou vai morrendo? Você vai morrendo. Um crente que só se alimenta no domingo à noite, uma vez por semana, isso o impede de se relacionar de forma saudável com pessoas maduras. Antropofagia, Gálatas 5:15, relacionamentos quebrados. Tiago 4:11, gente que só fala mal dos outros. Autofagia, Filipenses 4:6, ansiedade, não é? Identificando os problemas que afetam os relacionamentos e impedem o crescimento da igreja. A necessidade de romper a solidão e o isolamento da vida moderna. A necessidade de romper a solidão
e o isolamento da vida moderna. O homem não é apenas um número, sem nome, sem cara. A igreja é a comunidade da solidariedade. Exemplo, a cura do homem da mão mirrada. Levanta-se, vem para o meio, estende a sua mão. A igreja é a comunidade da solidariedade. Nós não somos apenas um número. Segundo, a necessidade do tratamento pessoal. As pessoas devem ser chamadas pelo nome. Eu venho me esforçando. Quando eu chego na igreja, eu escrevo o nome do pastor, da esposa dele, do segundo pastor, do motorista que foi me buscar, porque nós precisamos chamar as pessoas pelo nome. Você sabia que o som mais doce aos seus ouvidos é o seu próprio nome? É por isso que nas empresas, nas palestras, as pessoas que conhecem da área insistem. Quando você for falar com o cliente, você repete pelo menos 3 vezes o nome da pessoa. É assim que Jesus faz conosco. João capítulo 10, verso 3 e verso 27. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e quem conhece chama pelo nome, e elas me seguem. E essa coisa do nome é tão importante que a Bíblia diz que nós receberemos no céu uma pedrinha branca e nela escrita o nosso novo nome. A necessidade de ser sensível às pessoas. Precisamos começar onde as pessoas estão. Jesus fazia assim na sua prática de evangelismo pessoal. Como é que ele fala com Nicodemos? Nicodemos era filósofo. E como filósofo, ele começa a partir da filosofia. Necessário vos é nascer de novo. Como é que ele fala com a samaritana? Vai buscar o seu marido. Porque ela era uma pessoa de caráter duvidoso e que tinha tido 5 maridos e mais aquele com o qual estava. Jesus começa aí. Como é que Jesus fala com o paralítico de Betesda? Está falando com um homem há 38 anos doente, quer ser curado? Começa daí. Como é que Jesus fala de Zaqueu? Zaqueu era rejeitado porque era baixinho a sua estatura, ele era rejeitado porque era ladrão, ele era rejeitado porque era considerado como traidor pelo seu próprio povo, porque como judeu ele era líder daqueles que cobravam impostos, trabalhando para o governo romano que era contra os judeus. Então ele era um sujeito rejeitado. E Jesus começa por onde? Jesus começa se oferecendo para dormir na casa dele. Interessante isso. Ninguém queria, nem um judeu queria dormir na casa de Zaqueu, nenhum judeu. E Jesus, sendo judeu, santo, diz: desce, porque hoje me convém dormir na sua casa. Ou seja, se todos te rejeitam, a minha graça não te rejeita, o meu amor não te rejeita. Isso é maravilhoso. A gente precisa ser sensível para começar a partir de onde as pessoas estão. Para o jovem rico, a conversa foi outra. Vai, vende tudo que você tem, vem e me segue. Interessante. Por que ele disse para aquele cego, Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Nunca ninguém tinha dado a ele, talvez, a oportunidade de pedir algo e ser atendido. Sensibilidade, para começar a partir de onde as pessoas estão. A necessidade de nos envolvermos com as pessoas. Neemias fez perguntas. Neemias se envolveu. Neemias mudou sua agenda. Se envolveu com as pessoas. A necessidade de sermos afetuosos nos relacionamentos. Paulo chora com pessoas. Paulo beija, ósculo santo,
os presbíteros de Éfeso. Isso é muito interessante. A necessidade de sermos afetuosos nos relacionamentos. Amados, em determinados dias, um abraço fala mais alto que 1000 palavras. Em determinados dias, um gesto afetuoso é uma pregação maior do que esta de 1 hora que eu estou fazendo para vocês aqui. Então, a afetuosidade, a necessidade de acolhermos uns aos outros como Deus em Cristo nos acolheu. Jesus tocou o leproso, ou seja, Ele tocou o intocável. E Ele disse, fica limpo. Jesus abraçou as crianças, comeu com pecadores, entrou na casa de Zaqueu. Para Jesus as pessoas são mais importantes do que os rituais. A necessidade de entendermos que somos conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor. Você sabe de onde veio a palavra filantropia? Veio da expressão no grego filéu. Filéu, Filadélfia, filantrópico, amor solidário, solidariedade. A necessidade de entendermos que somos conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor. Interessante. Nós não seremos conhecidos como discípulos de Cristo pela nossa pregação, não é? Pelo belo sermão que pregamos em praça pública, ou por falar de Jesus de forma inteligente. Nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo pela nossa forma de amar. Numa família as pessoas são diferentes, mas formam uma só família. As pessoas não vivem competindo. É inimaginável pensar que um irmão cobiça a mulher do outro, que se entristece com a vitória do outro. É amar uns aos outros com amor de irmão de sangue. É chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. É a ideia do purê de batatas, João capítulo 13, do verso 34 ao 35. Propostas para cultivarmos relacionamentos que promovam o crescimento da igreja. Primeiro, precisamos ser uma igreja de apoio às pessoas. Barnabé investiu em Paulo. Barnabé investiu em João Marcos. Paulo investiu em Timóteo. Elias investiu em Eliseu. Moisés investiu em Josué. Em quem você está investindo? Barnabé investiu em Paulo, investiu em João Marcos, seu sobrinho. É interessante que houve uma briga entre Paulo e Barnabé, todos sabem, não é? E não foi pequena, foi uma briga assim séria. Paulo e Barnabé não se entenderam em função de João Marcos. Paulo achou que não deveria levar João Marcos, porque João Marcos o decepcionou lá atrás. E aí então, Paulo segue o seu caminho com Silas, e Barnabé volta com João Marcos. João Marcos, interessante. Paulo vai e faz uma grande obra junto com Silas, Timóteo e todos os outros, e Barnabé praticamente desaparece a partir de um momento de Atos. E eu achei tão inteligente uma colocação de um pastor. Quando Barnabé abre mão de continuar com Paulo, que seguiu para uma outra missão, e volta para investir todo o resto da sua vida em João Marcos, é que muitas vezes o coração de uma única pessoa pode representar o seu grande campo missionário.
O Evangelho segundo Marcos foi escrito por João Marcos. Interessante. E é interessante que lá no final de 2 Timóteo, o que Paulo diz? Traga-me a capa, o pergaminho, e também me traga João Marcos, porque agora ele me é muito útil. Quem que investiu nele? Barnabé. Invista em pessoas. Derrame o seu coração em alguém. Muitas vezes, cuidar de um João Marcos é tão nobre quanto andar ao lado de um Paulo. Muitas vezes, investir em um João Marcos, aos olhos de Deus, é algo tão grandioso como andar com Paulo plantando igrejas. Alguém pode dizer, pastor, Pedro foi uma das colunas da igreja. Pedro ganhou milhares. Agora, quem ganhou Pedro? E a pergunta é esta: quem fez mais? O Pedro ou quem ganhou Pedro? Quem ganhou Moody? Quem ganhou Moody foi um homem tuberculoso que chegou para pregar com ele, quase que cuspindo sangue, e falou para Moody, e ele levou Moody a Cristo. E Moody foi conhecido no seu tempo como um homem que despovoou o inferno. Conta-se que ele ganhou mais de 500 mil almas para Jesus. Pergunto, no céu, qual galardão vai ser maior? O galardão de Moody ou quem ganhou Moody? A minha proposta para você é a seguinte: se não dá para você ganhar 500 mil almas, ganha o Moody. Porque no céu eu quero crer que o galardão vai ser repartido. Se vocês me entendem, digam amém. Precisamos ser uma igreja que investe em pessoas. Em quem você está investindo? Discipule alguém este ano. E toda vez que você estiver cuidando de alguém, cuide com esse pensamento. Pode ser Moody. Pode ser um apóstolo Paulo. Pode ser um apóstolo Pedro. Use o seu telefone como ferramenta a serviço do reino. Envie cartas. Hoje eu recebi uma carta da prisão. E quando eu recebi essa carta da prisão, ele pensou que eu não iria ler. Então ele resumiu 20 cartas numa cartinha, já pensando que talvez eu não teria tempo de ler, mas eu fiz questão de ler todas as cartas. E quando eu terminei de ler todas as cartas, ele dizia assim: manda algumas Bíblias para mim. É uma pessoa querida, que está pagando por uma coisa que não deve. E aí, manda um livro, manda esse livro, aquele. Então eu parei tudo o que estava fazendo, escrevi uma carta para ele. E mandei com algumas Bíblias e alguns livros. Talvez você não tenha noção do poder que há numa carta. Como prova disso que a Bíblia, boa parte dela, são cartas. Isso é poderoso. Mande um cartão. Invista em pessoas. Segundo, precisamos ser uma igreja de comunhão e ajuda mútua. O amor honra o outro. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, Atos 2, 44 e 45. Quem ama se doa. Terceiro, precisamos ser uma igreja de perdão e cura. Lucas 17, versos 3 ao 6. Onde não há perdão, as pessoas adoecem. 4, precisamos ser uma igreja aberta aos que chegam. A igreja não pode ser formada de panelinhas, grupos fechados, como o Diótrefes, que deu
tanto trabalho para João. É só ler a carta, se não me falha a memória, 1 de João. A igreja não pode ser formada de panelinha, gente. Não pode ter grupos fechados. Por isso que o propósito essencial da célula é multiplicação. Diga para a pessoa ao lado, ou multiplica ou vira uma panelinha. Ou multiplica ou vira uma panelinha, pô. Precisamos ser uma igreja sensível aos visitantes. Romanos 15, 7. Uma igreja sensível aos visitantes. Amados, preste atenção. O dia que nós aprendermos de forma definitiva tratar os visitantes como eles nunca foram tratados em lugar nenhum, talvez a gente não perca ninguém mais. Ninguém mais. Eu confesso que eu estou aprendendo ainda. Querem ver como isso marca? Eu cheguei numa cidade para ministrar e o próprio pastor da igreja foi me buscar. Aí tudo bem. E aí deram flores para minha esposa. Aí um detalhe a mais. Quando eu e a minha esposa chegamos no quarto, o quarto estava todo enfeitado com pétalas de flores. E sobre a cama tinha um coração feito de pétalas de flores. Aí tinha um presente, tinha outro presente, tinha uma mensagem, tinha um cartão. Pergunto, quando me convidarem outra vez para ir lá, eu volto? Sim ou não? Por que Jesus gostava de estar na casa de Marta e Maria? Vocês já perceberam? Elas sabiam cozinhar muito. E elas sabiam preparar aquilo que Jesus gostava de comer. É sempre bom a gente estar onde somos bem recebidos. Bem recebidos. Há uma igreja em Manaus que eles dividiram assim, ó. São 10 pessoas para cuidar de cada visita. Então há uma disputa lá. Quando chega uma visita, é cultural. 10 pessoas em volta. Um faz isso, dá água, outro leva a criança já para o berçário, e outro cuida, e outro... Gente, quando a pessoa vai para casa, vai encantada dizendo, nunca fui tratado assim. Nunca fui tratado assim, nunca foi. Aí facilita o evangelho entrar. Aí facilita o evangelho entrar. Eu me lembro de um encontro de casais com Cristo. Precisamos até fazer um aqui, Salomão, Débora, Rogério, qualquer hora dessa, fazer um encontro de casais com Cristo. Tem um tipo de encontro de casais com Cristo que é tipo assim, ó, 20 casais e 60 pessoas servindo os 20 casais. Aí eles chegam ao ponto de, enquanto o casal está sendo ministrado, eles vão na casa, carpe quintal, limpa a casa, coloca as coisas no lugar, lava o carro, ajeita tudo. Pergunto, se não é crente, está sendo ministrado, e vê isso acontecendo como demonstração de amor, nunca mais vai embora, gente. Nunca mais vai embora. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Precisamos ser uma igreja sensível aos visitantes. Uma igreja hostil ao visitante não atrai. Uma igreja simpática aos visitantes atrai. Uma igreja voltada ao visitante. Tem uma ilustração interessante. Por que os clientes desaparecem? É uma
pesquisa feita nos Estados Unidos, 1% dos clientes morrem, por isso desaparecem. 3% mudam para outro lugar, por isso desaparecem. 5% encontram um preço melhor, não voltam mais. 9% mudam em função de conveniência. 14% descontentamento pessoal. 68% em função do mau atendimento. 68% em função do mau atendimento. O pastor Abe Ubi contou uma experiência muito interessante. Ele estava numa festa, chegaram pessoas de longe da sua família, e a festa tinha a ver com o irmão dele, ou sei lá se é a mãe dele, só sei que era uma festa que tinha tudo a ver com ele, e muita gente de longe, de fora, que ele tinha que dar atenção, só que ele estava focado no evangelismo, para ganhar, acho que um dentista da cidade. E o dentista foi convidado e aceitou e foi, não era crente. Olha só, ele sentou ao lado do dentista, ele entendeu que todos os outros já estavam ganhos para Jesus, todos os outros já estavam conquistados para Jesus, e que ali estava a grande oportunidade de ele amar de forma diferente. Ele abriu mão de estar com todos os parentes, família e quantos irmãos, e ele ficou durante toda a festa ao lado do dentista não crente. Toda a festa. Só largou o rapaz quando o rapaz foi embora. Vai lá em Santarém hoje e conheça um dos líderes de célula mais produtivo, esse dentista que se converteu. E se você pergunta para ele, ele vai dizer assim: o que mais me chamou a atenção foi quando numa festa, onde o pastor tinha que dar atenção para todo mundo, ele passou toda a festa dando atenção para mim. Só isso. Só isso. Os 10 mandamentos do relacionamento humano. Fale com o visitante. Esteja antenado no culto e depois dele para acolher o visitante. Sorria para as pessoas. São necessários 72 músculos para franzir o rosto, apenas 14 para sorrir. Mencione o nome das pessoas. Seja cortês e cooperador. Quer ter amigos? Seja amigo. Tenha um interesse genuíno pelas pessoas. Seja cordial. Tenha uma palavra e uma atitude encorajadora. Seja generoso nos elogios e cauteloso nas críticas. Tenha consideração com o sentimento das pessoas. Considere a opinião das outras pessoas. Esteja pronto para ouvir. Se vocês me entenderam, digam amém. Precisamos ser uma igreja com lares abertos. Convide uma pessoa nova para lanchar com você. Pessoas valem mais do que coisas. Precisamos ser uma igreja onde os lares sejam agência de evangelismo e discipulado. Esse ministério de células, para mim, é o mais poderoso que pode existir. Se vocês me entenderam até aqui, digam amém.